O Ozempic é uma medicação que tem sido utilizada de forma ampla em diversas estratégias para tratamento da obesidade e do sobrepeso. Devido ao grande sucesso dessa medicação na prática clínica, esse sucesso foi extrapolado para o dia a dia de pessoas que não foram adequadamente orientadas para o seu uso e, por isso, não conseguem extrair todo o benefício que essa medicação fantástica tem. Além disso, o uso abusivo faz com que também apareçam os efeitos colaterais indesejados de forma mais exacerbada. Não quer dizer que as pessoas que utilizam com prescrição médica não vão ter esses efeitos, mas quando utilizado de forma inadvertida, isso se torna muitas vezes mais expressivo. E diante de todo esse alvoroço, né, com o uso exagerado, com colaterais, com um maravilhoso efeito, surgiu também o questionamento de que essa medicação não poderia ser utilizada para emagrecer, uma vez que a indicação de bula é que ela seja utilizada no tratamento do diabetes. Então, eu quero trazer aqui para você alguns esclarecimentos a respeito dessa medicação, que é uma ferramenta maravilhosa para tratar a obesidade. Não deve ser utilizada com esse preconceito que vem sido falado aí, mas sim tratada com a responsabilidade que um medicamento merece. O fato dela não apresentar indicação de bula para tratar a obesidade, não quer dizer que ela não deva ser utilizada. A maioria das medicações para tratar a perda de gordura, o excesso de peso, ela tem como efeito colateral algo que auxilia na perda de peso. Por exemplo, alguns antidepressivos têm o efeito colateral de reduzir o apetite. Então, mesmo sem depressão, esse medicamento pode ser utilizado para auxiliar no emagrecimento. Existem medicamentos antidiabéticos, a metformina, por exemplo, que não vai influenciar no apetite, mas que auxilia no controle da insulina, um hormônio que atrasa a quebra da célula de gordura. Então, se utilizado de forma concomitante com uma dieta equilibrada, ele pode sim auxiliar na perda de peso. E da mesma forma, o Ozempic tem propriedades excelentes que auxiliam no tratamento da obesidade. E falar sobre seu funcionamento vai ajudar você a se sentir seguro diante da prescrição do seu médico para utilizar esse medicamento. Não estou aqui fazendo apologia ao uso indiscriminado, porque existe indicação de pessoas que realmente vão colher o benefício desse medicamento. Outras, mesmo utilizando o remédio da forma correta, não vão se beneficiar. E o próximo vídeo, essa semana, deve estar saindo. Eu vou dar continuidade sobre esse assunto, falando de para que e para quem o Ozempic deve ser indicado. Mas hoje vamos entender o seu mecanismo de ação no emagrecimento. A primeira grande propriedade do Ozempic, que é uma droga antidiabética, é auxiliar no controle da glicose e, consequentemente, da insulina no sangue. A insulina é um hormônio que atrapalha o emagrecimento, porque esse hormônio, ele sinaliza que o corpo precisa guardar energia. E como que o nosso corpo guarda energia? Em forma de gordura. Isso se faz, através da redução da velocidade da quebra da célula de gordura que a insulina promove. E com isso, dificulta a perda de peso e a perda de gordura corporal. Então, o primeiro mecanismo do Ozempic é reduzir os níveis de insulina e isso contribui para a perda de gordura. Segundo grande mecanismo é atuar no centro regulador da fome, lá no seu cérebro. Então, o Ozempic ele vai atuar lá, fazendo com que sua percepção de fome seja menor. É muito comum que em pessoas obesas a percepção de fome seja deturpada devido a excesso de produção de leptina. Sim, da mesma forma que nós ficamos resistentes à insulina, então muita insulina sem ação, a leptina, que é o hormônio que vai sinalizar para você que você já está saciado, ela também pode produzir em grandes quantidades e fazer com que o seu corpo pare de aceitar a ação desse hormônio. Então, com o Ozempic, você vai ter uma percepção de saciedade que antes você não tinha. Terceiro grande mecanismo, esse às vezes pode ter o lado bom, mas tem um lado que não é tão bom. O Ozempic, ele vai reduzir o peristaltismo, que é a movimentação do seu intestino, do seu
tubo gastrointestinal, desde o estômago até o intestino, na parte mais final. Com isso, o esvaziamento do estômago fica mais lento. Então, você se sente saciado por mais tempo também. Então, isso contribui para que você coma menos. Você não consegue comer porque o estômago nem esvaziou. Porém, existem alguns efeitos indesejados desse mecanismo. Um deles é aquela percepção de empachamento, de enjoo, de náuseas, né, devido a essa dificuldade de esvaziamento gástrico. Outro ponto é que, como todo o seu intestino vai ficar mais lento, é comum que você tenha mais dificuldade, né, de ir ao banheiro e tenha constipação intestinal, que é uma queixa comum em usuários de Ozempic. Mas tudo isso pode ser amenizado com uma dieta equilibrada, rica em fibras, né, com redução das farinhas, dos alimentos processados, refinados, que deve ser prescrito de forma associada ao tratamento medicamentoso. Dessa forma, nós conseguimos amenizar a possibilidade desses sintomas. Outro sintoma que é muito comum, né, devido à baixa da glicose, é a hipoglicemia. E a hipoglicemia também cursa com náuseas, às vezes com fadiga, com sonolência, com prostração. Então, às vezes a pessoa acha que o remédio faz ela se sentir fraca, o remédio faz ela se sentir mal, mas na verdade é a consequência da baixa dos níveis de açúcar no seu sangue, que estavam tão altos durante tanto tempo. É importante que você tenha consciência que todo processo de mudança é doloroso. Sim, pode ser que o remédio tire sua fome, mas o fato de você não comer vai provocar a hipoglicemia, que vai gerar um certo mal-estar. Eu gosto de dizer que o desconforto, a dor, entre aspas, é a bússola que aponta a direção do sucesso. É claro que uma patologia deve ser tratada, um efeito colateral mais grave deve ser tratado, mas algum grau de desconforto vai existir no seu processo de mudança. Então, ou vai ser a fome, ou vai ser o cansaço, ou vai ser a privação de algo que você gosta, mas aceite isso com alegria. É o sinal de que você está na direção certa para alcançar o seu objetivo.